Oi, pessoal! Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como fazer esses docinhos de leite em pó que não vão ao fogo e que são uma delícia. Então, nós vamos precisar somente de 3 ingredientes: leite em pó, açúcar de confeiteiro. Eu uso esse açúcar impalpável, mas você pode usar o da sua preferência, e também creme de leite. Nesse vídeo eu vou fazer 50 docinhos e para fazer 50 docinhos eu usei 2 receitas e meia. Para facilitar, aqui na descrição eu vou deixar para vocês escrito uma receita, tá bom? Mas no caso aqui eu usei 2 receitas e meia e eu coloquei 2 xícaras e meia de leite em pó, 2 xícaras e meia de açúcar de confeiteiro impalpável e creme de leite aos poucos até dar o ponto. Sempre você vai usar a mesma proporção de leite em pó e açúcar, independente do tamanho da sua xícara ou copo. Se você colocar um copo de leite em pó, você coloca um copo de açúcar de confeiteiro. Se você colocar meio copo ou meia xícara de leite em pó, você coloca meio copo ou meia xícara de açúcar de confeiteiro também. Então, depois de colocar esses 2 primeiros ingredientes, eu misturo bem e só depois eu começo a adicionar o creme de leite aos poucos. Então, eu coloco um pouquinho de creme de leite, misturo bem com uma colher e logo depois, pessoal, eu já coloco mesmo a mão na massa para sentir o ponto. Porque se você for adicionando e misturando sempre com a colher, você não vai saber se já está no ponto ou não, porque engana bastante. Às vezes a gente pensa que precisa de mais creme de leite, sendo que na verdade não precisa. Então, você misture mesmo com as mãos para poder sentir o ponto da pasta e ela não venha passar do ponto. Mas se por acaso isso acontecer, né, da pasta passar do ponto, dela ficar muito mole, você pode recuperar ela facilmente apenas adicionando mais um pouco de leite em pó e açúcar de confeiteiro. Você dá uma misturadinha nesses 2 ingredientes novamente, né, à parte, e aí você vai adicionando aos poucos também, até você sentir que a pasta está com uma textura boa para trabalhar e não está mais grudando nas mãos. Então, como vocês estão vendo, depois de misturar aí na vasilha, né? Eu passo para minha bancada, aí eu estou usando um tapete de silicone para sovar a pasta, porque não vai grudar no tapete. E aí eu vou sovando e vou sentindo se precisa de colocar mais creme de leite ou não. Se você não tiver tapete de silicone, você pode abrir aí em cima da sua bancada, da sua mesa. Você coloca plástico filme, né? Você forra aí o local com plástico filme e sova a pasta em cima, que também não vai grudar. Como vocês viram, inicialmente a pasta gruda muito nas mãos, mas isso não significa que ela passou do ponto. Então, uma dica que eu dou aqui para vocês é que nesse primeiro momento que você manuseia a pasta, né, que você mistura com as mãos, depois de misturar, você lave as mãos muito bem, para só depois continuar a sovar a pasta e sentir o ponto dela. No meu caso aí, como vocês viram, depois que eu lavei minhas mãos, eu ainda adicionei um pouco de creme de leite, porque eu senti que ainda ela estava seca. Então, é desse jeito, pessoal. Se você sentir que a sua pasta está ainda seca, você vai pingando mesmo um pouco de creme de leite e vai sovando. Até você sentir que a pasta está assim numa textura bem macia e boa, né, para trabalhar. E agora eu vou aproveitar esse vídeo para responder algumas perguntas que vocês fazem bastante aqui para mim. Primeiro, como tingir essa pasta, né? Se pode tingir ou não. Sim, você pode tingir essa pasta da cor que você quiser, mas você tem que usar o corante em gel. É o melhor corante para tingir a pasta de leite em pó. E como vocês podem ver, essa pasta fica assim, um tom amarelado, né? Isso por conta do leite em pó,
que tem essa tonalidade. Então, para deixar a pasta branca, eu gosto de tingir com dióxido de titânio, que é um corante em pó branco. Daí você pode adicionar na pasta desse jeito aí, sovar bastante que ela vai ficar branquinha. Essa pasta, pessoal, ela seca muito rápido. Então, eu aconselho a você a fazer a sua pasta somente na hora que você vai usar ela. Porque se você fizer a pasta e deixar ela parada por muito tempo, quando você for pegar para fazer os seus doces, né, ela vai estar muito dura. Daí você pode, né, adicionar creme de leite para dar uma amolecida, só que ela vai começar a soltar muito óleo e isso às vezes atrapalha um pouco. Vou dar aqui uma pausa nas perguntas e estou mostrando para vocês aí o peso que deu essas 2 receitas e meia. Deu peso de 565 gramas. Esses docinhos eu vou fazer com 11 gramas cada. E aí vai dar a quantidade que eu preciso, que é de 50 unidades. Nesse processo é muito bom que você tenha uma balança para que todos os docinhos fiquem padronizados, né? Fiquem todos com o mesmo tamanho. Para quem ainda não assistiu, já tem um vídeo aqui no canal onde eu ensino a fazer essa mesma pasta de leite em pó, só que eu não mostrei fazendo os doces, né? Então eu quis trazer esse vídeo para mostrar para vocês que dá certo sim usar essa pasta para fazer docinhos e eles ficam deliciosos. Então, pessoal, deixa eu dar aqui uma dica para vocês. Eu vou pesando mais ou menos de 10 em 10, porque se eu pesar logo todos de uma vez e deixar a pasta assim exposta, né, porcionada, exposta, ela vai ficar muito dura porque ela seca bem rapidinho. Então, eu peso umas 10 unidades, daí eu embalo a pasta bem com plástico filme, né, e vou bolear aquelas 10 unidades que eu pesei. E aí eu estou passando nesse leite em pó tingido com pó aveludado rosa, mas se você não quiser passar no leite em pó, não tem problema, você pode deixar só o docinho mesmo, dessa forma aí, só boleado. Você também não precisa tingir o leite em pó para poder passar no docinho. Até porque vocês vão ver aí que nem fez diferença, né, do leite em pó rosa aí depois de passado no docinho. Eu só fiz assim, pessoal, porque eu já tinha esse leite em pó tingido, né, que eu usei para fazer um outro doce, e aí eu quis aproveitar. Então, eu vou boleando e vou colocando todos aí na forma. E depois, pessoal, eu vou passar esses doces na peneira. Quando você passar pela peneira, eles já vão estar durinhos, porque primeiro eu fiz todo esse processo, né, de bolear e passar aí, e enquanto eu estava boleando, já deu tempo deles endurecerem. Na hora que eu passar na peneira, eles não vão deformar. Então, como vocês podem perceber, essa pasta seca bem rapidinho. E agora eu já vou aproveitar para responder uma outra pergunta que vocês me fazem muito, que é se pode fazer doces personalizados ou cobrir bolos com essa pasta. Inicialmente, pessoal, quando eu comecei a fazer doces personalizados, eu fazia com essa pasta. Só que ela, como eu falei para vocês, se a gente sovar muito, ela acaba soltando o óleo e para fazer doces personalizados, não é muito bom que a pasta fique soltando óleo, porque vai atrapalhar um pouco. Então, eu sugiro que vocês façam doces personalizados com a pasta elástica que já tem aqui no canal, que atualmente agora eu só uso ela para fazer os meus doces personalizados. E como sempre eu falo, essa pasta é muito boa, ela também é muito gostosa e ela tem uma textura assim ótima para trabalhar e não fica soltando óleo. E com relação à pergunta se dá para cobrir bolos com essa pasta, eu também não aconselho, porque como ela seca muito rápido, vai ficar assim um pouco difícil de cobrir o bolo com ela, porque ela vai começar a rachar e aí pode ser que não fique com um acabamento muito bom. Então, para cobrir bolos, eu também aconselho a usar pasta elástica. Uma outra pergunta é qual a validade dessa pasta? E a validade dela é de até 6 dias, tá bom?
E também vocês me perguntam com quanto tempo de antecedência vocês podem estar fazendo os doces. Eu aconselho vocês a fazerem com até 4 dias de antecedência, porque o cliente vai ter até 2 dias, né, depois da festa para consumir o doce ainda dentro do prazo de validade. Eu também gosto de usar essa pasta para fazer as frutinhas de leite em pó, porque as frutinhas são bem fáceis de fazer e eu não preciso ficar manuseando muito a pasta e por isso ela não vai ficar soltando óleo. E além das frutinhas, você pode usar essa pasta para fazer aqueles pasteizinhos de leitinho com Nutella. Agora eu vou morder um docinho aí para vocês verem que ele fica assim macio, né? Porque tem muita gente que tem dúvida se ele fica muito duro na hora de comer. E não, pessoal, ele fica durinho por fora, mas quando a gente morde, ele continua macio por dentro. Então esse foi o resultado dos docinhos de leite em pó super fáceis, super rápido de fazer e que são uma delícia. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Espero também que eu tenha tirado várias dúvidas de vocês. E também espero todos vocês no próximo vídeo.